Batseba é uma figura central no Antigo Testamento, cuja história é repleta de tragédia, pecado, arrependimento e redenção. Sua vida é narrada nos livros de 2 Samuel e 1 Reis, onde ela se torna esposa do rei Davi e mãe do rei Salomão. A história de Batseba ilustra as consequências do pecado, a graça de Deus e o impacto que ela teve na linhagem messiânica. Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel, que mais tarde seria um dos conselheiros de Davi, 2 Samuel 11h03, 23h34. Ela era casada com Urias, um heteu e soldado leal do exército de Davi. Urias era um guerreiro de grande honra e um dos valentes de Davi, um título dado aos soldados mais valorosos do reino, 2 Samuel 23h39. A história de Batseba começa com o episódio em que Davi, o rei de Israel, comete um pecado grave. Em 2 Samuel 11, enquanto seu exército está em guerra contra os amonitas, Davi permanece em Jerusalém. Uma noite, ele avista Batseba se banhando de sua varanda, pois sua casa estava próxima ao palácio. Ela era uma mulher muito bonita, e Davi fica encantado por sua aparência. Movido pelo desejo, Davi envia mensageiros para trazê-la ao palácio, e os dois têm um encontro sexual. Batseba engravida, e ela informa Davi sobre a gravidez, 2 Samuel 11h05. Esse momento leva Davi a tentar encobrir o pecado de várias maneiras, dando início a uma série de eventos trágicos. Para encobrir a gravidez de Batseba, Davi traz Urias de volta do campo de batalha, esperando que ele passe a noite com sua esposa e que a gravidez fosse atribuída a ele. No entanto, Urias, em um gesto de lealdade e integridade, recusa-se a ir para casa e a ter conforto enquanto seus companheiros soldados estão no campo de batalha. Ele passa a noite no palácio, dormindo na entrada com os servos de Davi, 2 Samuel 11, 9, 11. Diante disso, Davi tenta novamente, embriagando Urias para que ele vá para casa, mas Urias, ainda assim, não cede. Finalmente, Davi decide enviar Urias de volta à batalha com uma carta ordenando que ele seja colocado na linha de frente, onde a luta é mais intensa, e depois que os soldados recuem, deixando Urias sozinho para que morra em combate. O plano funciona e Urias é morto na batalha, 2 Samuel 11, 14, 17. Após o período de luto por Urias, Davi traz Batseba para o palácio e a toma como sua esposa. Ela dá à luz o filho concebido em seu encontro com Davi. No entanto, o Senhor se desagrada das ações de Davi e envia o profeta Natã para confrontá-lo, 2 Samuel 11h27. Deus envia Natã para confrontar Davi sobre seu pecado, e o profeta conta uma parábola sobre um homem rico que tomou a única cordeirinha de um homem pobre para alimentar um convidado, apesar de ter muitas ovelhas. Davi, sem perceber que a história é uma metáfora para seu próprio pecado, fica furioso e declara que o homem rico merece morrer. Então, Natã revela que a história se refere a Davi e o confronta diretamente: "Tu és esse homem." 2 Samuel 12h07. Natã anuncia que por causa do pecado de Davi, o filho que nasceu de seu relacionamento com Batseba morrerá. Davi reconhece seu pecado e se arrepende profundamente, e embora Deus perdoe Davi, as consequências de seu pecado permanecem. O filho recém-nascido fica doente e morre, mesmo após Davi jejuar e orar para que a vida do menino fosse poupada, 2 Samuel 12, 14 e 18. Apesar da tragédia, Deus concede graça a Davi e Batseba. Após a morte do primeiro filho, Batseba concebe novamente e dá à luz a Salomão. Natã, o profeta, comunica que Deus amava Salomão, e ele foi abençoado desde seu nascimento. Salomão se tornaria um dos maiores reis de Israel, conhecido por sua sabedoria, riqueza e pela construção do Templo de Jerusalém, 2 Samuel 12, 24 e 25.